Olá para todos. Hoje eu venho partilhar de algumas experiências, alguns pensamentos mais embasados em uma filosofia de vida que já faz tempo que eu quero falar sobre, mas sempre a hora chega, né? E no momento que nós estamos, até às vezes por falta de tempo, que a gente diz não ter tempo, né? Para coisas importantes, e o atual momento está sendo de muita valia, não só para mim, mas penso que para todos, né? Cada um dentro da sua realidade, do que está precisando olhar, refletir mais sobre, enfim, fazer uma análise, né, do teu histórico de vida até o momento presente. E o momento atual já faz tempo, sempre, desde que eu conheci um método fantástico que é o método Pilates. Muitos vão falar, mas nossa, isso aí já é ultrapassado, né? Pilates as pessoas já usaram e abusaram o CIA, né? E aí é que está a grande questão desse usar e abusar o CIA, e que perdeu um pouquinho a essência, assim como tantas outras filosofias. A gente pode incluir a meditação dentro de uma questão mais hinduísta, enfim, conhecimento sobre os nossos chakras, os centros energéticos. Tem muita gente que já reconhece isso, mas tem muitas pessoas que não sabem da existência de um corpo energético que nós temos, né? Então não temos só esse corpo físico. A gente compreende que tem mente porque tem cérebro, mas todos esses aspectos que envolvem a mente, que isso vai ser um outro vídeo, na qual eu compartilho de algumas coisas que o método Pilates me ensinou, né? Através da discípula mais próxima, que foi Romana Kryžanovska, né? Que foi uma bailarina na época, que conheceu Joseph Pilates através de outras pessoas, né? Não vou entrar em detalhes nesta questão, isso tem bastante coisa na internet para quem tenha curiosidade, mas posso num outro momento me aprofundar mais em relação a isso. Só querendo dizer que é uma experiência que não é tão curta, que eu estou tendo, né? Continuo vivenciando isso no meu dia a dia, e que na verdade eu introjetei esse conhecimento desse criador do método Pilates, não só pela vivência do corpo, porque a gente reconhece que é um método de condicionamento físico, né? A gente relaciona o autêntico método ou o método clássico, como é dito hoje, a gente relaciona como um método de condicionamento físico e não um método de reabilitação, né? Então eu tenho um livro aqui e tem outros, né? Mas esse escritos, que não vende em livraria, né? Isso através da amiga Inélia Garcia, né? Uma pessoa que eu conheço há 25 anos, e foi através dela que eu descobri a importância desse método, né? Com a conexão dela com a Romana Kryžanovska, e que através dela eu tive o privilégio de ter boa parte da formação, vamos colocar assim, as provas, um conteúdo, com uma ajuda persistente da Inélia, mas com a presença de uma discípula direta que foi Romana Kryžanovska, a filha dela, Shari Mejia, mas eu tive menos contato com a Shari, né? Minha formação foi mais com a presença da Romana. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por ela e por esse conhecimento desse grande mestre, né? Nascido em 1880, falecido em 1967. Eu não tinha a possibilidade de nascer ainda, porque eu nasci em 74, já estou divulgando a minha idade aí, 45 anos, na época que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né? E por que eu resolvi hoje, me deu uma vontade de falar sobre isso, porque quando vem a gente tem que colocar a coisa para acontecer, para que seja útil, que seja o mais desprendido possível, né? Voltando, né, como reverência
e pela Romana, pela Inélia, muita gratidão sempre por todo o legado e por tudo que ela sustenta em relação a essa autenticidade do método, né, em relação à essência do método. Eu, como pilateira, como uma praticante assídua disso, que eu estou praticando em casa, eu tenho um aparelho de pilates em casa, que é a cadeira baixa, que se chama Wunderchair ou Wunderchair, né? O meu aparelho preferido é o Reformer Universal, né? O próprio nome é um reformador do corpo, e realmente eu tenho um pequeno desvio de coluna e é fantástico, né? É um aparelho assim criado por esse cara que você olha depois de mais de 90 anos da existência desse método, e a gente vê a importância de quando a gente mantém fielmente uma essência que ele passou. Lógico que os tempos pela modernidade vão mudando vai se alterando muita coisa, mas a essência da coisa, quando a gente compreende, aí é que se dá realmente a importância de se manter a essência do método dentro dos princípios, mas dentro de qual é a maneira coerente de se passar esse conhecimento adiante através do movimento. Infelizmente eu vejo, infelizmente ou felizmente, dentro da modernidade, a gente sabe do custo das coisas, a gente está muito atrelado ao custo de atendimentos, do custo de cursos, né? Isso sempre que o mundo é mundo sempre existiu. Se a gente quer realmente ter um diferencial, tem um preço para isso, né? Mas eu creio e sempre tive essa crença, e é uma crença positiva, de quando a gente quer alcançar algo, se tá mesmo, se vem dentro de nossos corações, a gente conquista aquilo. Quando a gente vai ver, você fala, nossa, não tinha me dado conta que já passou todo esse tempo e eu consegui concluir uma coisa que minha alma, meu coração desejou. Então eu me formei em Pilates em 2000, né? Mas desde que a Inélia trouxe isso para o Brasil em 95, eu fui cobaia, porque eu trabalhava na academia dela, na Corpus Academia. Muitos vão lembrar, né, quando assistirem. Eu estava na educação física, não podia ainda fazer uma formação de Pilates, porque eu tinha que me formar primeiro para depois ingressar, né, numa especialização, que é, no caso, a formação do Pilates. E nesse meio tempo eu fui muito assídua nas aulas, né, que antigamente, nos primeiros momentos, no primeiro ano, né, eu acho que, não lembro quanto tempo, que chegou o primeiro reformer dos Estados Unidos, que a Inélia importou dos Estados Unidos para cá, enfim, né, e que eu pratiquei muito as aulas de solo, né, praticamente um ano inteiro, 2 vezes por semana, né, eu estudava e depois que terminei a faculdade, para conseguir entrar na outra turma, eu passei um bom período praticando muito Pilates, né? Então hoje eu posso dizer que eu entendo um pouco do assunto. Vivencio muito, e essa vivência pessoal é muito importante. Qualquer vivência, seja ela de que ordem for, necessita de muita disciplina, necessita de muita prática. Então, quando eu também falo de meditação, quando eu falo de transmutar um padrão pelo outro, pelos cursos que eu dou, né, de Reiki, entre vários assuntos, temas correlacionados com a nossa realidade, né, com as nossas emoções e tudo isso, âmbito energético, é aí que eu começo a juntar uma coisa na outra e falar, tudo que eu estudo, eu falo assim, impressionante, acho que Joseph Pilates sabia disso. Vai estudar Rosa Cruz, tem alguma coisa lá que te remete ao que Pilates trouxe para a gente através de poucas coisas escritas, que de certa forma foi passado, né, para a Inélia, para outras pessoas também, mas a Inélia tem bastante coisa, porque teve um contato bem próximo com a Romana, então, né, tem essa questão que é bem forte.
E mais uma vez eu sou muito grata por isso, porque é um privilégio. E por conta desse privilégio, eu me sinto na obrigação de partilhar com vocês, perdão, algo que já se banalizou um pouco, mas se banalizou para aqueles que não têm conhecimento, não têm uma informação mais profunda. Porque eu sinto, percebo e já constatei que o que falta para nós seres humanos é profundidade. Nós estamos vivendo numa superficialidade, se essa é a palavra certa, perdão. Estamos vivendo no superficial. Ninguém aprofunda nada. Joseph Pilates, pelos escritos, já dizia, as pessoas continuam nesse sistema de crenças, pelo medo da mudança. Nós vamos ter que abdicar de um monte de coisa para poder seguir realmente dentro das leis naturais. Então, Joseph Pilates já dizia nessa época, há mais de 90, imagina, mais de 90 anos que existe o método. Então, não é uma coisa pouco recente, é uma coisa, lógico, recente se a gente pensar em milênios, mas está fazendo quase 100 anos da existência do Pilates, né? Mais de 90, então vamos pensar aí nessa questão, né? Então, assim, eu sou muito adepta das filosofias de vidas antigas. Pilates se embasou dentro dos filósofos da antiga Grécia. Se você for estudar o Egito Antigo, você vê a concordância que tem do método Pilates, de como ele foi construindo o método embasado nessas grandes filosofias, assim como a yoga, enfim, né? As coisas dentro do hinduísmo, de que se estudava nesse aspecto, e que nós estamos sendo convocados de tempos em tempos a retornar a essas bases filosóficas, bases fundamentais, que não fui eu e nem você que criou. Talvez já fizemos parte de um processo desse em outras vidas, em outras encarnações, em outras existências, e que por conta de todos esses registros que a gente traz, eu penso que não é à toa que eu me certifiquei em Pilates nessa existência, e a minha empatia, não vou dizer, é uma certa devoção, mas não no sentido do respeito de algo criado por um ser que eu não conheci presencialmente, mas que tem uma base, uma estrutura muito sólida, que ele tem, né, os pilares da contrologia. O momento que nós estamos vivendo hoje de quarentena, de pandemia, que fez travar o mundo inteiro, me faz meditar novamente, pensar e repensar e confirmar, né? Vamos dizer assim, todos nós temos verdades, né? A minha verdade, a sua verdade, a verdade de todo mundo é uma verdade. Tudo isso está correto, né? Porque isso corresponde a uma realidade. Então é a minha verdade hoje. Amanhã, se eu for pensar mais a fundo sobre o que eu estou dizendo aqui, vai ser outra verdade, né? Embasada numa realidade, e eu faço a conexão de realidade como uma coisa primordial. A realidade, o que é? É baseado na essência, na criação de tudo que existe, e a partir do momento que a gente vai adquirindo mais consciência, mais experiência, e vai amadurecendo em vários aspectos, em termos das nossas condutas, comportamentos, práticas corporais, um conjunto, né? Pilates está vinculado a uma união de mente, corpo e espírito. Hoje a gente fala mais em espírito, mas antigamente se tirava o espírito e coloca a parte energética e emocional. Porque muitos ainda têm esse contexto do espírito como algo atrelado à religião. Então, a princípio, nós, dentro do Pilates, às vezes, dependendo do público e da pessoa, jamais a gente toca no assunto de falar basicamente do que gera quando a pessoa começa a praticar Pilates, o que ela pode ter, que tipo de evolução e que tipo de desenvolvimento ela pode ter. Ela acha que numa prática de Pilates, por ela estar trabalhando o corpo, que Pilates denominava isso como meditação em movimento,
Isso me encanta muito, porque hoje eu estudo o lado da meditação, o lado energético, e faço a junção com isso e vejo realmente a função desse precioso método que se degradou um pouco. Eu tive contato com algumas pessoas que têm outras filosofias de Pilates e assim entristece a realidade, porque criaram em cima da técnica do Pilates, ou dos aparelhos, melhor dizendo, não vou nem dizer na técnica, porque as pessoas perderam muito da essência do método em relação ao que é trabalhar pelo centro de força, pelo powerhouse, que ele denominou, a tua casa de força, né? Onde a gente estrutura, centraliza isso com o nosso chakra, segundo e terceiro chakra, que é o chakra da realização, da vontade, né? De trazer à tona aquela vontade de ser realmente, não de ter, né? E essa potência que cria através de quem pratica Pilates, se a gente não tem uma união com a mente, de um discernimento, isso acaba degringolando por um nariz empinado, vamos dizer assim, que não me veio a palavra, né? Mas com um estado egóico muito grande. Lembrando que o ego é uma ferramenta muito importante para a gente. Ele serve como um antídoto de a gente, do ego, que o ego nos traz por um sentimento que eu tenho, por eu me achar de repente, né, numa situação de que eu sou poderosa. Estou dando um exemplo bem besta, tá? Porque somos realmente poderosos, mas como eu uso esse poder, com qual discernimento, se é com humildade ou não é, se é através de um controle ou não é, se é através de uma manipulação ou não é. Então, quer dizer, no processo de desenvolvimento que a gente tenha, desde o que o Pilates nos leva a isso através do movimento e seus princípios, né? Que eu vou tentar falar um pouco sobre isso. E desde as coisas que nós vamos estudando e compreendendo ao longo do tempo para se compreender e o que significa essas várias partes nossas em termos de atuação, o que é correto, o que não é, né? Então Pilates fala de leis naturais e eu faço a associação dessas leis naturais com as leis herméticas, as leis universais, né? De práticas que, se a gente são princípios, não só os princípios de Pilates, que acabam sendo como leis para a gente seguir na nossa vida, no nosso dia a dia, não só enquanto eu estou praticando o método, mas de levar isso para a vida real. E o propósito de Joseph Pilates era exatamente esse: através da prática que você está aprendendo, através dos exercícios, de um controle do corpo, através dos princípios de Pilates, que o primeiro é concentração. Então veja o quanto que a população e nós, só pensar em nós, quanto que eu tenho de concentração e foco. Depois a centralização, né? Então são 6 princípios que ele catalogou aí, para que durante o processo de treinamento, porque tudo na vida é treinamento, então não é treinamento só atrelado à parte física, vamos colocar treinamento como uma mudança de comportamento. Se eu quero mudar uma coisa que para mim, falei, nossa, eu quero modificar isso em mim, esse comportamento, esse sentimento, essa emoção de que eu tenho, de baixa autoestima, sei lá o quê. Se eu não me atentar diariamente, não treinar diariamente essa repetição de padrão, de estar atrelada a pensamentos, condutas, se eu não modificar isso por a minha própria vontade, não existe mudança, não existe modificação. E o treinamento do Pilates, através dos princípios, ele nos traz exatamente isso, de que eu aprenda através do movimento, dos exercícios que Pilates criou, nos infinitos exercícios que ele tem, mas independente do aparelho, né, quis dizer aparelho, dos exercícios com os respectivos aparelhos. Independente se eu tenho aparelho ou não, a ideia é que eu aprenda a usar o meu corpo através desses princípios em tudo que eu faça na minha vida. Desde qualquer atividade física, se eu gosto de correr, se eu gosto de musculação, se eu gosto de dançar, se eu gosto de jogar xadrez, a forma de dormir, a forma de carregar um peso, como eu me sento, como eu me levanto, enfim,
como é a minha postura no dia a dia, quando eu estou estudando, quando eu estou dirigindo automóvel, enfim. Então, a realidade do Pilates é levar isso para o dia a dia. E eu confesso para vocês que em 2020, né, que nós estamos com 20 anos de formação, porque foi em 2000 que eu me formei, tirando a experiência desde 95, né? Cheguei a dar aula, inclusive antes, como para ajudar a Inélia, às vezes não tinha como, Glau, vai você lá, porque eu já tinha um conhecimento, uma prática do Mat Pilates, então já passa um pouco de 20 anos e que não é pouca coisa, né? E que isso transformou a minha vida e jamais eu vou deixar esse legado do Pilates, né? Eu sei que está se perdendo o Pilates no mundo porque as pessoas de forma geral elas querem ter e não ser, né? Eu estou dizendo isso porque todo mundo quer ser instrutor de Pilates, todo mundo quer ensinar Pilates, quer. Estou falando agora uma realidade que acontece em vários pontos, tá? Na área de educação física, na área médica, na área terapêutica, é tudo igual, só muda de nome. De um querer ser mais do que o outro, né? Da verdade. E eu com essa minha experiência, eu falo, bom, o que é importante para mim? O importante para mim sempre será, até o fim dessa minha existência, passar o que eu aprendi, o que o meu corpo absorveu e continua absorvendo como experiência desse fantástico método, do que eu aprendo com a Inélia, do que eu aprendi com a Romana. Hoje eu estou bifurcando um pouco para a área terapêutica, mas jamais desconectada do ponto principal, que é a essência do método Pilates, né? Que traz como seus princípios a concentração, o processo de centralização, precisão, né? Porque se eu estou concentrado, eu estou centrado, o meu movimento é preciso e toda a minha atitude ela acaba sendo precisa. Se eu estou sem concentração, fora de foco, eu faço 200 coisas ao mesmo tempo e além disso, eu meto os pés pelas mãos porque eu acabo sendo uma pessoa reativa, uma pessoa sem reflexão, quer dizer, espontânea, vamos dizer assim, não é reativa, me fugiu o nome agora, né? De não parar, refletir sobre para depois tomar uma atitude, né? Então, a concentração, a centralização, que a gente pensa pela contração do abdômen, mas eu centralizar o meu foco naquilo que eu preciso nesse momento, que no caso aqui é o vídeo que eu estou gravando, isso traz uma precisão, né? Pelo foco, traz uma precisão naquilo que eu quero compartilhar, partilhar, ou que eu quero realizar, seja como exercício, seja como uma tarefa doméstica, algo que eu preciso concluir no dia, né? Depois dessa precisão vem a respiração, né? Que está intrínseco dentro do nosso do método, e a gente sabe que a respiração é o primeiro instante da vida e o último. E a gente não sabe respirar. A gente só vai se dar conta da importância da respiração, e olha que interessante. Eu falando de respiração, me veio a gripe, no sentido a gente só dá importância para a respiração quando fica com o nariz entupido, quando tem gripe, quando tem crise de asma, alguma coisa que acomete. E nós estamos vivenciando mundialmente um vírus que ele basicamente interfere no nosso sistema respiratório, levando as pessoas pelo pânico, que talvez eu não entre nesse aspecto que Pilates já dizia, que o mal da humanidade é todo esse. Ele já dizia toda essa questão da indústria farmacêutica, dos governos atuais. Naquela época da guerra de 45, ele cria ele escreve um texto que chama O Retorno à Vida, depois de 1945. Né, que Pilates nessa época, não saindo um pouco do assunto, né, dos princípios que eu já vou concluir, Joseph Pilates foi um alemão, né, nasceu na Alemanha e morreu em Nova York em 1967. E o principal legado de Joseph Pilates, que eu vou resumir isso, porque depois num outro momento eu posso falar só sobre isso, porque a mente da gente acaba indo para outras vertentes, porque é o que tem que ser dito agora, né?
Ele foi muito importante na época da Segunda Guerra Mundial, ele treinou o exército alemão, né? Com a sua técnica, então, que é uma mistura de várias coisas. Então, Pilates ele dava muito essa importância para as leis naturais, do cuidado do corpo, né? Do corpo fisicamente, do aspecto mental, do que você se alimenta, de como você se cuida, pelas leis naturais e não pelo medicamento, isso e aquilo. Então, já naquela época, há mais de 80 anos, está no livro isso, tá? Ele já dizia dessa encrenca da indústria farmacêutica que isso é o mal que vai matar a humanidade. E 90 anos depois, você vê essa realidade e, né, as realidades vão vindo, até que chega uma pandemia, que foi que na época da influenza, na época que Joseph Pilates viveu, depois da Guerra Mundial, foi quando ele começa a tratar os feridos de guerra e as pessoas que na época foram acometidas pela influenza, a gripe, a pandemia, e que todas as pessoas, dizem os relatos, né, os escritos dele, que todas as pessoas que passaram pelos treinamentos, pelos cuidados de Joseph Pilates, sobreviveram à guerra e sobreviveram à influenza. Então, o que ele dizia? Que a circulação, a importância do exercício físico com consciência, ainda mais o exercício físico por si só ele já é bom. Imagina com todo o embasamento profundo de você estar focado, de ter um direcionamento muito mais fiel e particular dentro da necessidade de cada paciente. Porque os primeiros aparelhos, ou o primeiro aparelho de Pilates criado surgiu das camas de hospitais. Então vocês podem checar nos Google da vida aí, no YouTube, as camas de hospitais, onde ele começou a incorporar alguns elementos, como molas, algumas coisas, para de alguma forma fazer com que as pessoas acamadas se movimentassem, porque ele dizia que a circulação é que curava. Por isso que se fala hoje da importância da atividade física, a importância de tomar sol, a importância de pisar na terra. Então tudo isso Pilates já dizia e ficava louco da vida, porque aqui ele culpa as pessoas, como é que eu até escrevi aqui, peraí, me perdi aqui, gente, mas tudo bem, não ministros, os governantes da época, por não darem atenção a essa questão de que a saúde do mundo, da população, estava muito atrelada à condução de como os nossos governantes iam indo para frente. Gente, isso me faz só refletir, fazer um link, o que mudou de 90 anos de lá para cá, né? Então, até se coloca no livro, lembre-se quando vocês estão lendo esse livro, que Pilates se baseou em muitas coisas da época, mas se você lê, você fala, é atual, porque é a mesma coisa que acontecia há 90 anos, isso não acontece só há 90 anos. Se você estudar lá para trás, Grécia Antiga, Egito, você vai falar, ainda estamos nesse processo, né? Desde que o ego superou o ser humano, né, que cegou o ser humano, fez essa desconexão total com a fonte, que aí é que Pilates faz esse religar através do movimento, através desses princípios, concluindo, depois da respiração, a fluidez, porque se eu tenho concentração, se eu estou centralizada no meu chakra primordial, que é o segundo, né? O plexo solar, que é a vontade de realizar, o meu desejo de fazer algo e que faz harmonizar os meus chakras inferiores através do trabalho de contração do abdômen, isso me leva a uma precisão, né? Não só do movimento, mas uma precisão objetivo do que é o que eu tenho que fazer sem perder tempo. Isso já equaliza a minha respiração, por eu estar em concordância, estou concentrada, estou centralizada, já estou acompanhando o passo a passo, então a minha respiração ela passa a ser fluida. Por isso que Pilates dizia às pessoas assim, professora, como é que eu respiro nesse exercício? E eu sempre me lembro da Romana, ela fala de forma natural. Joseph Pilates dizia que respire naturalmente. Alguns exercícios têm uma respiração mais específica, mas de certa forma, no geral, respire naturalmente, né? Porque se você está concentrado, se você está centralizado, trabalhando pelo centro energético powerhouse, né?
Se você, a partir daí, isso te dá uma precisão de movimento, a tua respiração começa a entrar em concordância com essa precisão. Continua. Dessa precisão, que passou de meia hora aí, tá? Fiquei assustado, pensei que tivesse acabado o vídeo. A respiração que começa, já vem a palavra seguinte, a fluidez. Então tudo começa a fluir. Isso, controle, desculpa gente, respiração, isso me traz que eu estou seguindo a ordem para não poder complicar aí a existência da coisa, né? Então depois da respiração isso me traz um controle, naturalmente, um controle sobre o meu corpo em relação ao espaço que eu estou vivendo, né, o momento, isso me traz a fluidez. Então outra coisa que Pilates dizia assim, que as pessoas reclamam do barulho e tudo isso, né? E de certa forma, barulho dentro de um local, de um estúdio Pilates, de uma aula, vamos pôr, de uma academia, barulheira que a barulheira, olha o silêncio que está por conta da quarentena. Você fala, nossa, poderia ser assim, como é importante o silêncio. Mas Pilates dizia assim, pode estar caindo o mundo lá fora, você tem que estar centrado em si mesmo. Como? Usando os princípios, e eu acho que o princípio fundamental é a concentração. E o que mais falta para a humanidade de forma geral é foco, é concentração. Estamos vivendo há milênios no piloto automático, uma amiga diz isso e eu replico, né? O modo zumbi, nós estamos vivendo realmente no modo zumbi, e o momento que nós estamos hoje, de transição planetária, agora indo um pouco mais além, 2020, né? A gente já tem estudado aqui que a frequência da Terra já de 7,4 Hz já está em 150 Hz, né? A aceleração que está tendo o processo da Terra em termos de transformação está sendo muito rápido. E nós seres humanos, por fazer parte dessa existência nesse planeta, a gente tem que acompanhar isso de alguma forma. Quem que está sofrendo mais as consequências em relação a isso? As pessoas que estão desconectadas de tudo. Então o Pilates ele é fundamental dentro de um plano físico de existência de terceira dimensão, assim como o yoga, tem outras práticas, tá? Mas eu vou falar de uma coisa que é completa, que agrega várias coisas ao mesmo tempo, que é a técnica do Pilates, porque ele trabalha a força, o alongamento, força em todos os âmbitos, tá? E flexibilidade deveria ser em todos os âmbitos, no aspecto mental também. A questão é que Pilates te deixa tão forte, te deixa tão encorajado, e por conta da gente não trabalhar os outros aspectos da mente, não se informar e abrir outras janelas da mente, muitos acabam entrando numa coisa meio autoritária, meio, isso é um dogma. Não. Se eu conseguir usar a essência do método Pilates para me flexibilizar, e demora um pouco para a gente entender isso, é fantástico. Então, por isso que não existe verdade absoluta. Hoje é uma verdade, amanhã é outra. E todas estão corretas dentro do ponto de vista do grau de percepção que eu tenho hoje. Se eu pensar na percepção que eu tenho hoje, é o que eu tinha 5 anos atrás, vamos por menos, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, nem se compara. Mas por que mudou? Porque eu resolvi arregaçar as mangas e introjetar isso dentro de mim mesmo e falar, bom, vamos ver qual que é. Em relação ao método Pilates, que eu vou tentar não me estender muito mais, mas já logo no início eu tive uma percepção muito, porque foi transformador para mim, e é transformador. Eu tenho alunos muito antigos, né? E que muitas pessoas falam assim, Pilates na época, né? Pilates é moda, você vai ver que daqui a pouco isso é uma onda. É uma onda, como tudo é uma onda, e às vezes não se perpetua por conta das pessoas que querem inventar moda em relação a tudo. Eu posso dizer até sobre o Reiki, tá? Não estou só puxando a sardinha para o lado do Pilates. Mas então eu tenho que fazer essa formação? Não, escolha uma formação que te dê um embasamento mesmo, porque o que se vê, isso até dentro da educação física, né? Isso dentro até da área terapêutica, cursos que você escolhe de formação para fazer, se você escolhe um porque é mais barato e o outro que não sei o quê, por que tem uma discrepância tão grande de valores?
porque tem uma dedicação com certeza maior em relação a isso, né? Ah, poderia ser menos? Talvez, né? Mas o quanto que realmente eu quero colocar de importância numa formação, numa filosofia de vida, vamos tirar agora tudo quanto é curso, né? Porque quem está ouvindo pode ser desde aluno, pode ser desde leigo, alguma coisa assim, para a gente sempre trazer para a nossa realidade. Então, essa pandemia de agora me traz bastante essa coisa assim, o que está faltando para a gente? Centralização, está faltando foco, está faltando eu olhar para mim e perguntar para o meu coração qual é o meu desejo de alma, o que realmente eu quero daqui para frente na minha vida. Você já se perguntou sobre isso nesse período, principalmente, né? Chega, foco, o que eu quero, o que é mais importante, ser ou ter? Então, enquanto a gente dá muita ênfase para o ter, a gente fica cada vez mais distante do ser. E o distante do ser que eu estou dizendo é entrar em contato com essas coisas baseado, estou me baseando hoje nos princípios de Pilates, que vamos se basear pelo primeiro, que é fundamental, a concentração. Eu estou concentrado, eu estou focado em quê? Em ter um apartamento, um iate, um carro de luxo. O que é necessário? O mundo está nos convocando hoje, o momento está nos convocando a hoje a parar e pensar o que eu necessito hoje. Então é uma pergunta que eu deixo para vocês. As pessoas que estão morrendo pela pandemia, já escutei milhões de coisas e eu tenho o meu consentimento agora, que amanhã ele pode se somar a mais uma outra informação que você fala, isso aqui também é importante. Tem várias vertentes em relação a isso, mas a vertente primordial é que tudo isso está acontecendo e vai voltar a acontecer se a gente não se conectar com a gente, com o meu coração, com o que eu sinto e o que para mim faz sentido para realmente viver e não sobreviver. Porque até então nós, me incluo junto, estávamos sobrevivendo. Eu falo sempre nas minhas lives, nos cursos, que hoje inclusive tem live, eu não estou aqui a passeio, já estou convicta que eu sei parte da minha missão, se eu não sei o todo, mas a minha missão primordial é me tornar um ser melhor do que ontem. E isso não vai ser Bolsonaro da vida, não vai ser um Lula da vida, a Dória, quem vocês querem, estou colocando isso só por exemplo, sem puxar sardinha para nenhum dos lados, porque isso só cria separatividade. A questão, o momento agora é criar a unificação. E de novo os princípios de Pilates te levam a isso. No que eu tenho que estar focado? O que mais interessa para mim? No ter ou no ser? O Pilates autêntico te leva ao ser e não ao ter. O ter é uma consequência do ser por mérito daquilo que você conseguiu desenvolver em você. Sem colocar responsabilidade para o outro. Ah, eu sou assim, eu estou nessa condição por causa do outro. Enquanto a gente continuar colocando a culpa no outro, né? Pilates fez tanto na época dele, né? E ele culpava o governo na época, os dirigentes, lembrei a palavra, os dirigentes da época. O que vai adiantar eu culpar um ou outro nessa atual circunstância? Se a gente faz parte do todo, se eu quero melhorar uma condição do mundo, da minha realidade, da realidade da minha família, da realidade dos meus alunos, da realidade dos meus pacientes, da realidade de tudo que está em torno, eu tenho que mudar primeiramente a mim. E Pilates é um convite através do corpo. Tem gente que acha isso muito chato, né? Nossa, é muito metódico. Ok, cada um tem afinidades com determinadas atividades, mas independente disso, a atividade que você escolhe fazer, seja caminhada, seja musculação, você tem que estar centrado em você mesmo. Não é ficar olhando para a menininha da academia, o menininho da academia, ou criticando um, criticando o outro, olha aquele como se veste, isso e aquilo. Gente, já caiu de moda esse tipo de coisa, né? A crítica e o julgamento, nós estamos sendo convocados a olhar para isso, o quanto que eu sou crítica comigo e quanto que eu estou julgando, porque problema pulmonar tem a ver com crítica, tem a ver com excesso de controle sobre uma determinada situação, né? Um controle, eu quero controlar porque é assim, porque eu que estou certo, eu que estou errado, intestino, né? Mas vamos colocar
o pulmão como uma referência de órgão que está relacionado a uma tristeza que a gente vem carregando de milênios para cá. Então as pessoas que estão supostamente desencarnando pelo vírus, por essa pandemia, que tem muita coisa além, que a pandemia só veio realmente para os que têm que morrer vão morrer, para aqueles que ficarem aqui, opa, preciso me ligar, o que é que está fazendo, para os governos do mundo inteiro falar, opa, que caminho vamos seguir, e fatalmente ainda não vão seguir de repente um caminho que seria o ideal. Mas eu não posso falar pelos que estão em cima, eu posso falar por mim. O que eu, estando como Gláucia hoje, como educadora física, como terapeuta integrativa, como um ser em evolução e que espero deixar esse corpinho aqui da melhor forma possível e subir um degrauzinho que seja dentro da escala evolutiva, o que eu posso fazer para melhorar o entorno? Primeiro é parar de criticar e julgar. Se criticar, se auto-julgar, tá vendo? Eu não sirvo para nada, isso e aquilo. Parar de julgar o externo. E aí voltar-se para mim de novo e falar o que eu posso fazer para melhorar a minha condição. Praticar pilates. Praticar um exercício físico se não seja o pilates, né? Então logo em breve eu vou criar também uma metodologia, porque a quarentena me fez... Demorou para fazer isso, mas o meu legado tem que dar continuidade ao que eu recebi de ferramenta e de alguma forma partilhar isso com o maior número de pessoas, criando um sistema de treinamento integrativo aonde se acopla toda a filosofia de Pilates e todas as outras coisas que eu sei, a meditação em movimento, os exercícios que te levam a você ter uma qualidade de vida em todos os aspectos, em nível mental, físico, emocional e espiritual, agregando algumas coisas dentro da sua particularidade. Meditações, trabalhos energéticos, dentro de uma questão de alimentação, né? Dentro de toda a base que já Pilates dizia e que toda a filosofia hindu, chinesa, o que a gente tem lá dos primórdios, dos antigos egípcios, dos gregos, trazer tudo isso para essa realidade. Então, Pilates nos convida na década atual, no século atual, no momento atual, vamos dizer assim, a olhar de novo através disso. Então, eu como uma pilateira de carne e osso, com mais de 20 anos de experiência, né, contando toda a prática que eu tive, continuo sendo adepta disso e vou morrer fazendo isso, porque creio muito em algo que esse ser criou com tanta maestria ou com tanta mestria, um conhecimento assim, eu coloco ele como um grande avatar, assim como outras pessoas que deixaram muitas informações importantes, como a teosofia, né, filósofos né, que foi depois todo o estudo da teosofia, que Pilates viveu nessa época aí, né, de maçonaria, de Rosa Cruz, quando começou. Se você puxar lá para trás ainda os filósofos, estuda Sócrates, estuda alguns filósofos da época, você fala, nossa, tem tudo a ver com o método Pilates. Tudo. Então, eu estou falando assim com um embasamento bem grande dentro da minha experiência e convido de certa forma vocês a experimentar isso. Me coloco à disposição para mais informações, então eu peço aqui para que vocês se inscrevam no meu canal, Sara Adam, que é um nome espiritual, que significa Filhos do Sol. Eu sou do signo de Leão, então o Sol, eu tenho muita referência com o Sol é o que alimenta todos nós, que recebe uma energia do grande Sol central e que hoje está nublado e que a tendência nossa é ficar mais tristinho, né, quando não tem a presença do Sol. Então o Sol é uma fonte natural de muita energia, de vida, mas para aqueles que querem viver e não só sobreviver. Então eu peço por favor que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com outras pessoas, me chamem no particular. Eu vou começar agora todo um trabalho, não só de trabalho energético à distância, como coisas online, aulas de condicionamento físico embasado no Pilates, dentro do que você de repente necessite, além de ajudar a humanidade, as pessoas que de repente têm empatia comigo, não só dentro do estúdio, mas fora do estúdio de Pilates, como é que eu posso ajudar? Então,
é isso que eu venho meditando há um tempo, o que que me cabe. Então, dentro da experiência que eu tenho mais do que obrigação de passar isso de alguma forma para frente, para o maior número de pessoas de diferentes classes, né, de diferentes locais e de diferentes formas, dentro do estúdio de Pilates, fora do estúdio de Pilates, dentro de uma sala terapêutica, você aí na sua casa e eu aqui através de coisas online, porque essa é a minha missão. Então deixo esse recadinho para você, o que pulsa no seu coração, porque nós vamos ter que recomeçar, na verdade é uma ressurreição. Pós-quarentena não vai ser mais nada igual do que foi esses 15 dias antes, 20 dias antes que ficamos em casa. Alguns estão trabalhando, até fora de casa, enfim, mas muito dentro de casa, muitos não. Eu quase não estou trabalhando como estava trabalhando, mas de certa forma tudo tem seu lado positivo, porque me fez chegar agora mais ainda a essa questão do que eu tenho de melhor para oferecer, quais as minhas habilidades que eu posso oferecer para você. Então, quem tiver interesse em exercício em casa, em meditações personalizadas, que pode ser coisas diferentes ou agrupadas, tanto exercício como meditação e trabalho energético junto, ou coisas separadas. Pilates é uma coisa, não, eu quero só atividade física. Não, agora eu quero só meditação. Não, agora eu quero só receber tal coisa. Então é algo que já existia, como eu chamo de treinamento integrativo, mas agora eu fui convocada a colocar isso em prática 100%. Então estou aqui me reconstruindo, fazendo todas as outras coisas com muito carinho, com muito amor, mas assim, o que o mundo quer de mim? O que eu vim fazer, que eu assinei um contrato lá em cima e ainda não estou dando conta de fazer? Então pergunte para o seu coração, o que me faz feliz? O que me traria a partir de então, dentro de exercer uma função profissional, qualquer ela que seja, dentro da profissão, você está feliz dentro do que você está fazendo? Se não está, eu acho bom você parar e meditar sobre isso e começar em paralelo fazer algum estudo, alguma coisa, até que você consiga se encontrar dentro do que é que realmente você veio fazer. Porque seguir um padrão em massa não vamos viver, e sim sobreviver, e sabe Deus sobreviver até que ponto. Então, gente, eu vou concluir essa palestra. Talvez eu não tenha dito tudo sobre o Pilates, mas depois eu vou colocar aqui até como uma leitura de um capítulo importante, né, que ele na época dizia bastante, né, várias coisas muito importantes e muito atuais para o momento agora, né. Então ele deixou um legado muito importante para todos nós e assim eu sinto muita vontade de falar sobre isso, porque a essência que eu vejo dentro desse método, a importância, jamais se depender de mim, isso vai morrer. Eu não vou deixar que esse legado de Joseph Pilates e o que a Romana passou para mim, e que a Inélia em congruência com isso, porque hoje convivo com ela, como ela leva isso, não importa o que os outros estão fazendo, né? Mas se depender de mim, quem chegar até mim vai ter essa referência, vai ter essa possibilidade de eu entregar algo com muita qualidade, embasado em muitas coisas, através do movimento e outras coisas da tua necessidade. Mas se você não experimentou Pilates ainda, me coloco à disposição, né? Pode ser pós-quarentena, ou pode ser agora, conversar, fazer uma aula online teste, um trabalho online, de sentir um pouquinho o que são esses princípios, para depois você, já a partir daí, levar para o seu dia a dia, independente se você vai dar continuidade ou não a uma prática do Pilates autêntico. Vamos colocar autêntico porque ele não tem mistura, tá? É como a gente recebeu, como eu recebi, e com muito carinho e muito respeito estou dando continuidade a isso. Bom, eu vou parar por aqui, me mandem mensagens, curtam aí, dê um like para o vídeo, a gente precisa disso para as coisas funcionarem no mundo online, e passe adiante. E o mais importante, peçam, façam perguntas, o que você necessita sem compromisso algum,
né? Entre em contato para que eu possa de alguma forma te auxiliar nesse processo de transição planetária rumo à regeneração. Se a gente tiver centrado em mente, corpo e espírito, em compreendendo como é que funciona tudo isso, com certeza grandes vitórias virão. Quer dizer, já estamos tendo, na medida do possível, sim, muitos não creem nisso, mas é um grande salto que o planeta está dando e, logicamente, nós estamos tendo que acompanhar isso. E se a gente não acompanhar esse processo acelerado da Terra, nós vamos adoecer, nós vamos entrar em colapso, né? Muitas pessoas, infelizmente, estão em colapso, mas por quê? Se desconectaram da fonte suprema. Então, tem como se conectar orando, tem como se conectar meditando, tem como se conectar recebendo o reiki, estudando muitas coisas e praticando uma filosofia de vida, assim como o Pilates, como outras, mas vou falar do Pilates porque é o meu carro-chefe, que transforma a vida da gente e dá muita sustentação e centramento, tá bom? Espero ter contribuído e até o próximo vídeo. Vamos ver se eu falo sobre algum capítulo em específico do método do Joseph Pilates, escrito por ele, porque é muito importante no momento atual. Sempre será. Beijo no coração de vocês e até!